gente, agora vai ser mais fácil na conta. Mas é surpreendente como dá diferente se você partir não para a rejeição, mas para a preferência. O que é a preferência? Na rejeição, quem foi eleito foi o D. Quem foi eleito foi o D. O D foi eleito. Agora, na preferência, parece a mesma coisa. Mas na preferência... mas escuta aqui, o que nós vamos fazer para poder ver o eleito aí na trampa? Nós vamos ver quem teve menos votos no 1, menos votos no 1, vai embora. O A já cai de cara, porque o A só teve um que votou nele em primeiro lugar. Reordena de novo. Apaga o A, agora só vai ter 1, 2, 3. Cai quem? Cai o D de dado na segunda rodada. Olha, o D acabou de ganhar pela rejeição e acabou de perder pela preferência. Tudo bem, gente? Quem é que é o eleito, então, pela preferência? A maioria do pela preferência. Eu já estou recuperando aqui. É? Eu já estou recuperando. Tá. Não é o C? Ganha o C. Ganha o C, gente. Verifiquem aí. Agora você vê, ó. Já houve 4 critérios aí, ó. Num ganhou o B, no outro não teve ganhador, no outro ganhou o A. Não, no outro ganhou o D. Quem tem menos... Não, menos 1, menos 1. Menos 1, a preferência, né? Quem se elegeu, gente? O C. E vamos concluir fazendo a última conta. Essa conta é mais simples. É assim, a Fórmula 1. Ponderar os votos. Tá certo? Ponderar os votos significa assim, vamos dizer, ó, quem foi indicado em primeiro lugar tem 4, aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 1. Né? Tem mais pontos quem ficou em primeiro lugar. Na realidade, na teoria, é assim. Quem fica em primeiro lugar teria 3, aqui 2, aqui 1 e aqui 0. O último lugar, 0. Mas é irrelevante se eu começo do 0 ou se eu começo do 1. O princípio é o seguinte, se eu somo tudo aí, né? Quem tiver mais pontos, não, mais pontos ganha. Porque você está dando mais pontos para quem está em primeiro. Quem tem menos pontos ganha. Não, quem tem... Não, quem tem mais pontos, né? Então aí... Tem uma pontuação. Pois é, mas então veja, quando você soma esses pontos que estão na tabela, onde está 4, é quarto lugar e, portanto, é 1 ponto. É 1 ponto ou 0 ponto? De 1 a 4. Põe de 1 a 4. Tanto faz de 0 a 3. Tá certo? Mas vamos pôr de 1 a 4 que é mais fácil. Então, mas então não preciso fazer essa troca, basta eu somar e inverter. Quem teve menos pontos é que ganha. É uma tabela que aqui estaria escrito assim, 1, 3, não é? Não, 1, 4, 2, 3. A tabela de vocês aí seria essa. A tabela que vocês têm aí. Assim, gente, ó. O primeiro lugar vale 4 pontos. O segundo lugar vale 3, o terceiro vale 2 e o quarto vale 1.
Então, para a gente não ficar invertendo tudo, soma vai as ganhar colunas de cada candidato do jeito que está e inverte o resultado. Só isso. Soma tudo, quem tiver menos pontos é que ganhou. Né? Quem ganhou então? O A. Então vocês vejam, dependendo do critério, qualquer um pode ser eleito. Não é por acaso, é seguindo regra que isoladamente todas parecem justas. Não é? A ponderação parece justa, no sentido de que, bom, ele não é o mais queridão, mas é o que menos desagrada, em média, e não sei o quê. Isso é a ponderação, né? A rejeição fala por si. E é o que menos se quer, esse cara aí em primeiro lugar, né? A preferência também fala por si, não é isso? E em todos, o critério de progressivo de eliminação conduz à regra da maioria. Tá certo? Esse critério progressivo de vai cortando, fazendo de conta que só tem 2, não é? Isso é complicado fazer, imagina, com milhões de eleitores, né? Fazer isso, mas parece mais justo do que simplesmente segundo turno, quem vai para o segundo turno e quem não vai, né? A rejeição uma escolha depende da outra. Porque, por exemplo, assim, eu posso ter esse como meu primeiro, segundo, terceiro, e quarto. Mas se o terceiro não estiver ali, eu já não. Entendeu? Eu já tenho um outro olhar sobre aquilo, porque depende do meu terceiro ou do meu segundo. Então eu dependo muito do resultado. Segundo turno, ele não é uma forma de tentar zerar esse impacto. Zerar e começar de novo. Só que Você tem um candidato ali que você. Um candidato que recebeu 40% dos votos, 30, 20. Vai para o segundo turno de 40 e 30. Mas vamos dizer que para todo mundo, o candidato que foi eliminado seria o que você não votaria em relação ao outro. Entendeu? Por exemplo, sei lá, 40, 30 e 20. Vai o A e o B. Né? Só que todo mundo que votou no A tem como segunda opção o C. E todo mundo que votou no B tem como segunda opção o C. Mas veja, ó, o anexo 1, a intransitividade, isso daí é chamado, tecnicamente, no livro, de paradoxo de Condorcet. Condorcet, um francês, né, filósofo, matemático, e da época da Revolução Francesa. Vejam só o exemplo aí, ó. 3 amigos A, B e C escolhem uma pizza. Parece política, mas é só brincadeira mesmo, né? 3 amigos escolhem uma pizza. Sem conotações. Né? Já tinha pizza lá na casa? Não. Olha, o cardápio tem 3 pizzas, 3 tipos de pizza. X, Y e Z. As escolhas ordenadas são as seguintes. Então vejam, ó. O amigo A, qual é a ordem dele? O A é assim, em primeiro lugar a pizza X, em segundo lugar a pizza Y, em terceiro lugar a pizza Z. Essa é a preferência do A. Qual é a preferência do B? É Y, Z, X. Qual é a preferência do C? É Z, X, Y. Nenhum drama, cada um expressou suas preferências. Aí vem, assim, a questão. Qual é a pizza que deve ser escolhida? Quem é que ganhou? Não, mas os amigos querem decidir coletivamente, então qual é a decisão que vai mandar? Vejam nessa última linha. O X é preferível ao Y para os 3. O X está na frente do Y para os... para a maioria. Para 2, né? Então, ganha para os 3. O X está na frente do Y. O Y está na frente do Z para 2. O Y está na frente do Z para 2. Então, o Y ganha se for maioria, não é? E o Z ganha do X para 2. O Z ganha do X no B e no C, né? Então, se eu for ver a maioria,
o Z ganha do Y, o X ganha do Y, o Y ganha do Z e o Z ganha do X. Danou-se. É a inexistência da transitividade a que o Tiago estava se referindo, não é? Porque a gente esperaria, assim, que se o X ganha do Y e o Y ganha do Z, então o X ganha do Z. Não é? Se na eleição, transfiram isso para a eleição, não é? O X, segundo um critério de maioria, ganha do Y, o Y ganha do Z, então o X vai ganhar do Z, mas não, o X perde do Z. Essa intransitividade é associada politicamente a um fenômeno que é o da maioria cíclica. É a maioria num pedacinho, a maioria no outro pedacinho, levando a fechar o círculo e não se sair daí. Tá certo? Então, essa intransitividade é indesejável num sistema de votação, né? O que se espera de um bom sistema de votação é a transitividade. Professor, mas isso aconteceria se fossem 4 candidatos? Ou sem transitividade? Sim, pode acontecer. O fenômeno não é para 3. Eu acho que eu pus um para 4 também. Eu acho que eu pus um para 4 no anexo 4. Não, são 3 ainda. Mas no livro a gente tem exemplos para outros números. O que se chama de paradoxo do Condorcet é a intransitividade levando à maioria cíclica, né? Que você acompanha um ganhando o outro ganhando do outro, o outro ganhando do outro, mas aqui não, inverte, né? E você fica andando em círculos. Oi? Eu tenho uma noção, eu estava aqui na última eleição, e aí tinha nas últimas eleições o quadro do a Dilma em primeiro, o Aécio em segundo e a Marina em terceiro. Aí quando simulavam o segundo turno, quando Dilma e Marina iam para o segundo turno, dava Marina. Quando dava Aécio e Marina, dava Marina. Embora, na pesquisa dos 3, Marina era... Exatamente. Essa regra, ela seria qual? Se encaixaria em qual desses? Seria nesse exemplo aqui? Não, veja, o sistema de votação, ele leva a isso. Porque aqui, veja, tanto na rejeição como na preferência, a votação foi feita, expressa naquele momento em que se pôs o voto lá na urna. Ali você expressou a sua preferência. A contabilidade é que foi excluindo um e o outro, mas não começou de novo. Esse começar do zero, não é? E dizer, bom, se tinha 3 candidatos eu queria esse, mas agora que só tem esse e esse eu prefiro o outro, isso é inconsistente. Isso aí é um problema que é chamado, né, tecnicamente, deixa eu ver o nome aí para te falar, é assim, independência das alternativas. A independência das alternativas, quer dizer, eu tenho o conjunto de candidatos e eu faço a minha escolha, não é? E se por acaso a pizza Y deixa de existir, o garçom avisa, essa pizza não existe mais. Ainda assim, eu não vou mudar a minha escolha. Aquela pizza saiu da ordem, entrou a outra e não houve nenhum problema. Aliás, essa é exatamente a questão do anexo 4. Não é? O anexo 4. Só para concluir, então, eu poderia presumir, então, que o modelo de eleição que a gente tem é feito de uma forma... E que intolerante. E que o modelo de pesquisa ao qual as pessoas são questionadas, perguntadas, é com base em totalmente diferente. Sim. Tem pesquisa que pergunta quem você colocaria em primeiro, em segundo, em terceiro, quem você não votaria, quem você votaria. Então, o modelo de pesquisa que é feito com os eleitores... É intolerante. São vários, embora o critério de eleição seja um. Que não tem como... O modelo de voto e o modelo de pesquisa que associa, né, senão não vai bater e eles vivem da sintonia, é intolerante, no sentido de que eu escolho o meu candidato. O resto, eu até gosto do segundo lugar, mas para ele nem chegar perto, eu já ponho ele em último. Isso é corromper o processo, né? Eu até digo, o meu é bom, mas em segundo lugar é esse, mas eu quero que esse se ferre. Aí eu ponho lá para trás e falo mal e esse não me interessa, né? Essa é a... Não dá para acreditar que é uma pesquisa mesmo, matematicamente não dá. Não dá. É porque fica claro que a forma como é construída a pesquisa são formas aleatórias
Em outros modelos de aí, eleição, mas que na hora que... Douglas, aí a gente, no caso das pesquisas, a gente já está entrando num outro território, porque você tem razão na sua análise, mas independentemente disso, a questão da pesquisa já começa a fazer água na amostragem, na natureza da amostra, tá certo? Como é que você escolhe numa população de 200 milhões, não é? Escolhe 2.000 pessoas, 3.000 pessoas e faz uma pesquisa e faz a inferência sobre o eleitorado, né, inteiro, né? Não é chute aleatório, não é chute, há estatística, há matemática aí, mas há arbitrariedade na forma de composição da amostra, tá certo? Complexo, porque a gente sabe que influenciar o resultado, eles vai para a televisão, por exemplo, e um monte de gente está indeciso também começa a ser influenciado. Então... Mas ele é aquele que eu costumo falar, os fatos não mentem, as pessoas mentem baseados no fato. Os números não mentem, mas mentirosos usam números. O tempo todo. Todo mundo sabe que é uma estimativa, mas as pessoas deixam... Tem margem de erro, mas ainda assim a margem de erro é pequena, né? Relativamente. E sempre eles acabam dando dentro da margem de erro. A questão da estatística, no popular, seria o seguinte, ó, a gente não quer a intolerância, mas não há nada mais intolerante do que a curva normal. A curva normal é o máximo de intolerância, gente. Por quê, hein? Porque, vejam, isso é matemática. A curva normal, ó, está aqui a média, e tem uma coisa que chama desvio padrão, né? O que é o desvio padrão? Bom, a média, assim, por exemplo, média aritmética de vários números, você soma, divide pelo número, né? Agora, esses números podem estar muito mal distribuídos em torno da média, né? Uma pessoa com a cabeça num forno a 100 graus e os pés na geladeira a 0 graus, ela está com a temperatura média, digamos, 50 graus, mas ela está ferrada dos dois lados, não é? Então, a temperatura média, o que exprime a média, né? Depende dessa distribuição. Tá certo? Muito disperso em torno da média é pouco expressivo o resultado. Quando está muito concentrado, aí a média é mais expressiva. Então, para se medir essa dispersão em torno da média, existe uma coisa que chama desvio padrão, sigma, né? E aí você tem a média, você vê a média mais um desvio padrão, a média mais 2 desvio padrão, por um lado e para o outro. Não é? Aqui a média menos 1 desvio padrão e aqui assim, a média menos 2 desvio padrão, não é? Pois bem, o que se chama curva normal, né? A curva normal, assim, quando eu pego entre a média mais 1 desvio padrão, a média menos 1 desvio padrão, ou a média mais 2 desvio padrão, a média menos 2 desvio padrão, isso daqui já abrange mais de 99% da população. Se eu pegar só um desvio padrão, já dá 67% da população. Né? Quer dizer, não existe vida para cá e para cá. Isso aqui está exagerado, na verdade seria uma coisa bem assim, né? Porque você põe um desvio para um lado, um desvio para o outro, já dá 67%, né? Você põe 2 desvios para um lado, 2 para o outro, já dá quase 100% da população. O resto é exceção. Então veja que intolerância. Se você se afasta da normal, se afasta da média, mais do que 2 desvios, né? Aí é pecado mortal. Você deixa de existir. Não é? E quando se vê a tolerância, margem de erro, tudo é em função desse desvio padrão aí. Então, isso é ótimo para quem vai fazer uma fábrica de sapato, uma fábrica de cintos, né? Então, vai produzir cintos, mas vai produzir de que tamanhos? Tem que ver a população como é que é, os barrigudos, os magrinhos, né? Para poder fazer cinto de 80, de 100, de 120. Se ignorar isso e fizer, não, eu vou fazer democraticamente, né? 1.000 cintos de 80, 1.000 cintos de 90, 1.000 de 160, 1.000... Vai encalhar um monte, vai encalhar, não é?
tem que levar em consideração a distribuição em torno da média, numa população concreta. E aí a fábrica faz os cintos, copiando essa distribuição em torno da média, e ela se dá bem, não acumula no estoque, né? Tá certo? Mas, do ponto de vista de gente, de pessoa, de opinião, é uma absoluta intolerância da curva normal, né? Porque o que se afasta muito da média não existe, é eliminado. Isso é intolerância radical, não é? Bom, mas o que a gente estava falando, né? Era da intransitividade, quando não há essa transitividade, os problemas que se criam, né? O problema das alternativas irrelevantes, por exemplo, a mesma escolha da pizza, só que agora, imagina que chega assim o garçom e diz: olha, vocês fizeram a escolha de vocês e tudo, só que a pizza Y não está mais disponível. Olha, eu fui ver lá na cozinha e não tem o ingrediente, a Y não existe. Então, morreu o candidato. Aconteceu na eleição passada. Não, é verdade, morreu o candidato. Não é? Ora, caiu a pizza, né? Mas isso aconteceu antes da eleição. Podia ter acontecido logo depois do primeiro turno ou qualquer coisa assim, não é? Então, veja, como é que eu reorganizo os resultados a partir desse fato? Um dos elementos não existe mais. Num sistema considerado ideal, então, a minha preferência pelos candidatos que ficaram vivos não deve mudar, porque morreu um candidato. Morreu, ele estava em último lugar para mim, ou em primeiro, ou em segundo, mas eu continuo a achar que ele é que era o bom, agora ele não está mais disponível, não é? Os outros é que estão aí, mas eu não vou mudar a ordem dos outros porque uma das alternativas desapareceu, não é? E, no entanto, isso ocorre na prática, né?